Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas cada vez mais longe. Para nos acompanhar é muito fácil, estamos no canal 7.1 da TV aberta, no canal 2 da TV a cabo, através da nossa página no Facebook você acompanha toda a nossa programação ao vivo e através do nosso canal no YouTube você se inscreve, ativa o sininho de notificação para sempre que iniciarmos uma transmissão ao vivo você ser notificado. Então são várias formas para você nos acompanhar e precisamos muito da sua ajuda. Então acompanhe a programação da TV Kefas e também se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajude a continuar evangelizando. E no Kefas Entrevista de hoje nós vamos abordar o tema sobre queimadas e incêndio florestal, que estamos encerrando o período de estiagem, onde esses incêndios, essas queimadas, são cada vez mais propícias em nossa região. E para esse bate-papo, nós estamos recebendo o Tenente Alexandre, que é do Corpo de Bombeiros Militar. Boa noite, Tenente, seja bem-vindo. Boa noite. Tenente, vamos começar falando então para as pessoas, né, o que é considerado uma queimada? A queimada é quando acontece, né, o fogo descontrolado em meio à vegetação. Então, podem ser parques florestais, podem ser pasto, lotes vagos. Então, aquele incêndio, né, aquele fogo que você não tem controle, perdeu o controle, então ali nós já temos um incêndio e, sendo nessas áreas, nós temos ali, então, uma queimada. E quais que são, né, os principais problemas dessas queimadas, Tenente? As queimadas elas podem trazer sérios danos, né, não somente ao solo, com a desertificação, nós temos problemas também relacionados às nascentes. Então nós sabemos que hoje, né, o nosso país é um país muito rico em água doce, né, mas nós temos que preservar o meio ambiente e assim também preservar as nascentes, que poderá levar até a seca de rios, né, prejudicando toda uma população, uma comunidade, uma cidade. Então nós temos acompanhado São Paulo, né, nós tivemos uma crise hídrica há pouco tempo, então nós sabemos da importância, então por isso a necessidade de preservarmos as nascentes. E para que as nascentes elas sejam preservadas, nós temos que também ter a preservação de todo aquele bioma, né? Toda aquela floresta, aquela mata, para que essa nascente ela não venha a ser prejudicada e venha a secar. Até mesmo os animais, né? Em termos de pasto, há toda uma proteção das nascentes, há uma legislação a respeito disso, de forma a preservar essas nascentes. A partir do momento que há ali essa queimada, a destruição dessa flora, né? Poderá também prejudicar as nascentes. Então, a questão de linhas de transmissões, né, de energia poderão ser afetadas, as comunidades, né, que estão ali na região poderão ser afetadas, a questão também de voos, né, voos domésticos, de aviões, transporte de passageiros, bem como também o dano também à fauna, né, os animais silvestres. Então, isso pode, às vezes a gente pega aí uma onça em local aqui dentro da cidade, fugindo, né, dos incêndios florestais, então realmente os danos são diversos. Tenente, por que essa época do ano, esse período é mais propício para as queimadas? Nós temos um aumento da temperatura, né, e a baixa umidade do ar. Então, consequentemente, nesse período você observa que as folhas ficam mais secas, né, então isso facilita com que as chamas, né, elas tanto tenham uma maior velocidade, né, como também um maior poder calorífico, favorecendo assim as queimadas. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos o cartão postal, né, o Pico da Ibituruna, um monumento natural estadual Pico da Ibituruna, e passando pelo Pico da Ibituruna, fazendo campanhas preventivas, nós observamos como que o mato está alto, né, e também bastante seco. Então, uma pequena fagulha, um pequeno descuidado pode levar ali um grande incêndio, como nós tivemos no ano passado. E geralmente, quais são as causas desses incêndios? A gente tem as causas naturais e as causas do homem, né, que são causadas pelo homem, antrópicas, né? Então, a gente observa que, na maior parte, é causado pelo homem. Então, às vezes, o proprietário que mora no local, ou um visitante que está passando por esse local, ele vai tentar fazer uma limpeza, mesmo que seja de um quintal, coloca fogo ali no lixo, em vez de sacolar esse lixo, o vento pode levar as brasas, né, para o outro local ali e começar. Ou talvez tentar fazer a limpeza de pasto, ou do seu terreno, em vez de estar fazendo um trabalho, né, manual, ele quer fazer um trabalho mais rápido e perde o controle. Aí nós temos, como já dissemos do início, né, nós temos um incêndio, ou fogo sem controle.
Tenente, então, como que a população, cabe a nós também evitar esse tipo de acidente? Como podemos evitar esses incêndios? Se a pessoa for fazer acampar, né, ela nunca evitar o uso de fogo, né? Hoje temos mais tecnologia, outros meios, né, através aí de energia elétrica, evitar o uso do fogo. Caso fizer o uso do fogo, ter certeza que apagou este fogo, enterrar, né, as brasas, né, fazer um buraco e enterrar essas brasas. Não deixar lixo, né, nunca deixar lixo, porque o lixo, através dos raios do sol e, como já disse, da baixa umidade, temperatura alta, os reflexos ali podem dar início a um incêndio. O fumante, né, às vezes o fumante está viajando de carro, ele pega ali a guimba do seu cigarro ainda acesa, joga, aí já tem até a questão da educação também, né? Mas joga fora a guimba do cigarro, joga lixo, latas, vidros, isso tudo pode dar causas. E evitar esse tipo de limpeza, né? A limpeza rápida, né? Então nem sempre o que é rápido é o melhor. Então a pessoa ter essa consciência que a limpeza do terreno, a pastagem, ela pode causar um grande incêndio e os prejuízos nós já até mencionamos aqui. Tenente, existe também, né, a queimada controlada. O que é essa queimada e quem pode utilizar dessa técnica? A queimada controlada, ela tem que ter autorização dos órgãos ambientais, né? O IEF, o IBAMA. Então o proprietário ele vai até o local, pede autorização, mas para que ele possa fazer essa queimada controlada, tem que ser utilizado realmente a quantidade de homens, né? Pessoas ali habilitadas, capacitadas até, para que esse fogo não perca o controle. Enquanto essa queimada, né, ela está sob controle, é interessante para evitar, às vezes é muito acúmulo, né, de folhas, isso tudo pode prejudicar. Até mesmo nos parques hoje nós podemos fazer as queimadas controladas, diminuindo, né, essa carga incêndio, né, que a gente chama de carga incêndio, essa quantidade de material ali, fazer até mesmo um aceiro, né, o aceiro através do fogo também, evitando que esse fogo possa passar de uma área para outra. Então, tem que ter primeiramente a autorização dos órgãos ambientais e na hora da execução o maior cuidado possível e a quantidade necessária de homens e mulheres para fazer ali essa queima e o combate se necessário. Tenente, nós vamos fazer uma pausa. O Quer Fazer Entrevista vai a um breve intervalo. O Tenente Alexandre continua conosco. No próximo bloco vamos continuar falando sobre incêndio florestal. Não saia daí porque voltamos em instantes. A TV Kefas pode estar com você em qualquer hora e lugar, em casa, no trabalho e até em outras cidades do Brasil e do exterior. É só você baixar o nosso aplicativo e é muito fácil. Vá na loja de aplicativos Play Store no seu celular ou tablet. Digite TV Kefas. Encontre nosso aplicativo, clique em instalar, aguarde alguns instantes e clique em abrir. Pronto! O aplicativo já está na sua tela. É só clicar e você terá acesso ao nosso site. Conheça a programação da nossa TV Católica, notícias, assista ao vivo 24 horas por dia e torne-se nosso colaborador. Então, não perca tempo. Baixe agora o aplicativo da TV Kefas. E em breve estará disponível também na Apple Store. Amados irmãos, amadas irmãs, quero convidá-los para acompanhar aqui na TV Kefas o programa Fé Católica. Iremos refletir temas atuais da nossa igreja e documentos importantes emitidos pelo Papa Francisco e também pelo magistério da igreja. Vocês acompanham o Fé Católica de segunda a sexta-feira em 2 horários, às 8h50 da manhã e ao 12h05. TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre queimadas e incêndio florestal, que estamos encerrando o período de estiagem, onde esses incêndios, essas queimadas, são cada vez mais propícias em nossa região. E para esse bate-papo, nós estamos recebendo o Tenente Alexandre, que é do Corpo de Bombeiros Militar. Tenente, dando continuidade aqui então ao nosso bate-papo, vamos falar um pouco agora para as pessoas como as queimadas humanas elas são provocadas. Nós já até começamos a falar, né, no início, vamos reforçar isso aqui para o pessoal agora para saber o que fazer e o que não deve ser feito. A gente
tem as queimadas, geralmente, né, é muito difícil a pessoa ter intenção de começar uma queimada. Pode acontecer, né? A gente sabe que tem pessoas que têm uma maldade, vamos dizer, no coração e não se preocupa com o próximo, com a natureza e do mal que pode estar causando. Mas desde aquela pessoa que realmente ela inicia um incêndio, temos situações também, inclusive este ano, né, nós tivemos o início de incêndio provocado por, a gente fala despacho, né, das matrizes africanas, nessa religião das matrizes africanas, também são uma das causas de incêndio. Pode acontecer por causa de balões. Nós já tivemos incêndios aqui no Pico do Bituluna que começou por causa de um acidente de carro. Então, durante o acidente de carro, houve ali o início do incêndio no carro e isso levou também. Já tivemos situações que começou de alguns jovens, né, até uma forma de a gente estar falando aqui também, usuários de drogas também, utilizando ali de cigarros, de droga e maconha, e deram também início. Eu não sei se foi de propósito porque estavam ali alucinados ou se deixou a guimba do cigarro, como nós falamos, né? E a questão das limpezas dos terrenos, né? Tanto a pessoa que vai às vezes para um sítio, aí faz ali uma queima, um churrasco, ou vai queimar o seu lixo, o vento pode levar esse lixo incendiado, né? Essas faíscas e podem também dar o início. Esse período, né, que vai até setembro e às vezes passa, né, vai até outubro, pode tanto encerrar antes ou depois, né, de setembro, e já estamos aqui no início de outubro. Esse período ele é muito propício justamente, né, por esse aumento da temperatura, que é logo após ali julho, né, já tem esse aumento de temperatura e essa baixa umidade do ar. Então qualquer coisa que a gente fizer fora dessas orientações, né, que nós já demos aqui, pode realmente levar aí até mesmo prejuízos, porque atingir casas, atingir animais, nós tivemos muita perda também de animais no ano passado, em 2021, né? Pasto, a própria perca do pasto também. Então chegou um momento que eles não tinham mais como alimentar o seu rebanho. Então tiveram que vender a preços mais baratos, né? E tomando assim prejuízo. Então nós temos aí prejuízo ambiental, nós temos o prejuízo econômico, um prejuízo de toda uma sociedade e do meio ambiente. Então, muitas das vezes, sem querer, mas requer muita atenção nesse momento. Né? Com certeza. Tenente, então, quais as ações, vamos falar agora então sobre as ações que o Corpo de Bombeiros Militar eles realizam para tentar prevenir e combater esses incêndios? Nós temos, tanto para o período de estiagem como o período chuvoso, assim, o bombeiro não tem descanso, né? A gente, por exemplo, já estamos agora pensando no período chuvoso. Mas em meio ao período de estiagem. Então, antes mesmo de iniciar o período de estiagem, nós começamos nossas ações preventivas, com treinamento de brigadistas florestais. Nós temos até uma grande novidade esse ano, né? Foi um trabalho intenso, que foi feito aí de 3 anos. E hoje nós temos uma brigada voluntária florestal no Pico da Ibituúna. Então, eram brigadistas que já estavam lá no Pico, né? Que já faziam um trabalho voluntário. Mas hoje, além de treinamentos, através de uma parceria entre Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Ministério Público do Trabalho e o IEF, nós conseguimos equipar esses brigadistas, são 19 brigadistas treinados com todo o equipamento, o melhor equipamento para combate a incêndio florestal. E com isso nós evitamos hoje, né, nesse período de estiagem, que tivéssemos um grande incêndio no Pico do Bituluna. Então nós tivemos 9 ocorrências de incêndio, e às vezes uma só é suficiente para que nós percamos, né, uma grande parte aí do nosso bioma aqui do Pico da Bituluna. Tivemos 9 ocorrências de incêndio e não tivemos um grande incêndio, porque atuamos junto. IEF, o Corpo de Bombeiros e os brigadistas voluntários do Pico da Bituluna. Então é toda uma ação, até escolas, visitamos escolas, já ensinamos para as crianças, né, desde os 3, 4, 5 anos de idade, já ensinamos para elas com relação à prevenção contra as queimadas, contra os incêndios florestais. Nós fazemos campanhas educativas, blitz educativas, com folhetos, explicando aos proprietários. Fazemos ações também ensinando aos proprietários sobre o aceiro, né, que a gente nem mencionou aqui. Chegamos a mencionar, né, o aceiro através da queima, né, mas orientamos os proprietários também da necessidade de fazer os aceiros, evitando assim, que esse fogo que está já fora de controle tome uma proporção ainda maior, passando de uma área para outra e assim demandando dias. Nós ficamos às vezes 7 dias, 5 dias combatendo esses tipos de incêndios florestais. Então é um trabalho contínuo, né, que a gente, terminando agora o período de estiagem, já começa o período chuvoso e aí no período chuvoso a gente já está pensando no período de estiagem. Então, como de bombeiros, estamos aqui sempre
as escolas precisando de uma palestra, uma orientação. E a gente fica muito feliz desse espaço que você abre para nós aqui, a TV Kefas, né? Que a gente poder estar falando aí de prevenção contra incêndios florestais. Sem sombra de dúvida, é um trabalho muito importante do Corpo de Bombeiros. Como você mesmo já disse, ele não para. É na estiagem, é no período chuvoso, sempre está ali para garantir a segurança de toda a população. Tenente, vamos falar um pouco então sobre as punições. Quais são as punições para quem for flagrado, né, realizando uma queimada? As punições elas são administrativas, né? E também através de valores, né? Podendo até mesmo acarretar punições mais severas. O Corpo de Bombeiros ele não entra nessa parte, ele não tem poder de polícia para estar efetivando uma multa, uma prisão, mas aí nós temos a Polícia do Meio Ambiente, né, os órgãos ambientais, que é o IEF, o IBAMA. Então a pessoa que provocar, né, queimadas, ela sofre as punições, até mesmo aqueles que não tomam as medidas preventivas, né, como um aceiro, que os proprietários eles têm que fazer o aceiro todo ano. E também aqueles que forem fazer uma queimada, né, do seu terreno, como já dissemos, né, ele também tem que ter autorização dos órgãos ambientais. Então, quem não cumpre a nossa legislação, que é uma das melhores, né, do mundo relacionada ao meio ambiente, então ele pode sofrer sanções, sim. Tenente Alexandre, vamos falar agora um pouquinho então sobre estatísticas, que estamos finalizando, né, esse período de estiagem, ainda temos um tempinho aí à frente, mas qual foi a diferença de 2021 para 2022? Houve alguma redução? Houve algum aumento? Nós tivemos, felizmente, né, uma boa redução de incêndios relacionados aos incêndios florestais. É até bom, né, que saibam que essas estatísticas são referentes também. Quando a gente fala de incêndios florestais, nós temos os lotes vagos, a gente conta, nós temos os pastos, né, onde desenvolve-se ali a pecuária ou então a agricultura, e também as áreas de preservação, os parques, né, parques florestais. E nós tivemos uma redução de quase 10 mil ocorrências. Em 2022, nós tivemos 22 mil ocorrências, aproximadamente, relacionadas a esse tipo de incêndio, esse tipo de queimadas. E já em 2021, nós tivemos quase que 22 mil ocorrências. Já neste ano tivemos 12 mil ocorrências, ainda é muito. Mas essa redução de 10 mil ocorrências nos traz um certo alento e vemos aí que a população está se tornando mais consciente através também dos trabalhos, não só do Corpo de Bombeiros, mas de todos os envolvidos, né, todos os agentes, Polícia do Meio Ambiente, IEF, IBAMA e demais atores aí que têm atuado frente, né, a esse tipo de problema que nós temos. Então, essa redução desse ano já se dá devido a essas ações do Corpo de Bombeiros, dos órgãos envolvidos e a conscientização da população também, né, Tenente? Com certeza, que mesmo que tenhamos, né, o tempo mais seco de um ano para o outro, a gente sabe que a maior parte dos incêndios florestais acontece por ação humana, seja nos lotes vagos, inclusive são os campeões, né, os lotes vagos e também nos pastos. Tenente, então, para finalizarmos, gostaria que você deixasse as suas dicas de prevenção, suas dicas de segurança, para quem está em casa nos acompanhando. Com certeza. Eu acho que é bem importante, né, que a gente tenha consciência. A gente tem que agir sempre com a prevenção, porque os acidentes eles acontecem quando a prevenção falha. Então, se você tem um lote vago, nunca coloque fogo nesse lote, não deixe acumular lixo. Se você for acampar, sempre leve uma sacola de lixo, evite estar utilizando, né, do fogo ali para fazer algum cozimento ou iluminação. Hoje nós temos meios, né, temos fogões que são elétricos, portáteis, temos iluminações através de baterias, então não há necessidade do uso do fogo. Então sempre que for também procurar sempre fazer o aceiro, né, do local do seu terreno, de forma que está prevista nas normas, né, evitando assim que o incêndio passa de uma área para outra. Às vezes isso gera até disputas, né, entre vizinhos, porque o incêndio sai de uma área, passa para outra, queima a cerca, pode levar a disputas judiciais, até mesmo, às vezes, até um crime, né? Então, sempre trate a natureza, né, da forma que a gente venha a preservá-la, tomar essa consciência, evitando assim que a gente possa perder até essa água doce que a gente tem em abundância, né? Mas sempre com a preservação do meio ambiente, porque podemos levar aí até para as futuras gerações a desertificação de terrenos, trazendo prejuízos econômicos e até para as futuras gerações, como já mencionamos. Fica aí a dica do Corpo de Bombeiros e estamos sempre à disposição, o amigo certo nas horas incertas. Tenente Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Vim falar aqui sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço. O Corpo de Bombeiros está sempre à disposição.
O Kefas Entrevista chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajudar nas nossas obras de evangelização. Uma boa noite para você e até o próximo programa.